Boa tarde, investidores. Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui, o Belote Finanças, né? Eu me chamo Igor, sou assessor de investimentos e mentor financeiro. Hoje, mais especificamente, eu trabalho na área de assessoria de investimentos. Trabalho pelo Banco Santander e estou criando esse canal com o intuito de ajudar os investidores e até não investidores também, tá? E esse seria o maior foco do intuito do canal. Sou formado em engenharia civil e fui graduado em mercado financeiros e capitais na Universidade Presbiteriana do Mackenzie, uma pós-graduação que eu realizei por ali. Tenho a certificação de especialista de investimentos hoje, né? E venho no intuito de criar esse canal mais para ajudar realmente as pessoas, né, a entenderem melhor sobre investimentos, a entenderem sobre o planejamento financeiro ali que é necessário ser feito, né? Então, qual que é o intuito aqui, né? Eu vou trazer aqui diversas coisas relacionadas a finanças, relacionadas a investimentos, o que vocês me trouxerem ali de dúvidas também, né? Enfim, conforme for o crescimento do canal ali, a gente vai conversando, tá bom? Mas hoje, qual que é o primeiro intuito aqui desse vídeo, né? É entender sobre o seu perfil hoje. Então, você tem que analisar o seguinte: se você hoje é uma pessoa endividada, né? Se você está endividada, se você está no 0 a 0, se você é um poupador ou se você é um investidor. O endividado é a pessoa que possui ali dívidas, né? Obviamente. Pode ter sido comprando uma casa ou um carro, mas por algum motivo, essas dívidas acabaram sendo dívidas muito altas. Então você acaba pagando ali muitas parcelas, às vezes com juros muito altos, um exemplo de 13% ao ano ou mais, né? E que acaba consumindo muito do que você ganha. O que é interessante fazer aqui? Às vezes você não tem só uma dívida que você está pagando, você tem diversas. Então é legal você fazer um levantamento dessas dívidas que você possui hoje e priorizar as mais importantes. Então, exemplo, Igor, eu estou pagando hoje a minha casa, apartamento ou afim, e eu não posso deixar de pagar, porque se eu parar de pagar, eu vou perder. Beleza, tranquilo. O que a gente dá para fazer aqui? A gente precisa priorizar primeiramente os que são importantes, né? E além disso, a gente precisa priorizar suas contas essenciais. O que são as suas contas essenciais? Primeiro vem as dívidas que você prioritárias que não podem faltar de pagar, né? Depois vem a sobrevivência, então conta de água, conta de luz, internet, comida e afins. E aí o terceiro é o que você vai fazer os cortes, que é coisas supérfluas. Então assim, o que dá para diminuir ou cortar de compras supérfluas? Sei lá, eu saio todo fim de semana, né? Para sair com a minha esposa, namorada, amigos ou afim. O que dá para mudar com relação a isso? Você tentar diminuir essa constância de sair. Eu sei que é ruim, é duro, mas no começo é importante isso. E assim que você for fazendo isso, vai aumentar o ganho ali que você tem para ir pagando essas dívidas, certo? O que é legal também a gente tentar buscar? Você está fazendo por exemplo, pagando parcelas ali do seu apartamento. Você tentar ir lá renegociar a dívida com juros melhores ou parcelas melhores. Que você não pague um juros tão alto. Você pode buscar alternativas também. Então, por exemplo, se for uma dívida ali de cartão de crédito, que é uma taxa de juros abusiva, o melhor a se fazer ali é tentar buscar, por exemplo, um empréstimo, dependendo. Porque daí você busca algo com uma taxa de juros muito menor do que você ficar devendo com cartão de crédito. E aí depois você vai ter que renegociar, é uma dor de cabeça, enfim. Tente buscar outras alternativas além das que você possui hoje. Então, no endividado, eu aconselho a não começar a investir. Foque primeiro em quitar essas dívidas que você possui hoje. E aí depois você pode seguir para um poupador ou investidor, né? O seguinte é o perfil 0 a 0. O que é o perfil 0 a 0, né? O perfil 0 a 0 é aquele que não tem dívidas, mas tudo que ele recebe ele já gasta. Então ele não investe, né? Ele já tem coisas ali direcionadas para o dinheiro dele que ele vai gastando mensalmente. Então, o que é legal aqui nesse tipo de perfil, né? Esse tipo de perfil, ele não tá ali endividado, ok?
Então ele analisa todos os custos essenciais que ele tem, né? Aluguel, conta de luz, enfim, tudo aquilo que a gente já falou, né? E tenta reduzir os gastos supérfluos. Então, poxa, eu faço muita compra online, olho muito promoção da Amazon, enfim, tentar reduzir esses tipos de gastos supérfluos que tem ali. Porque aí você vai ter um valor para você poder investir, né? Pra você começar a poupar e investir. O que eu aconselho também? Para as pessoas que estão no 0 a 0, se não consegue guardar nenhum dinheiro, né? Ou se ainda ganha pouco, buscar um aprimoramento profissional e pessoal. Então fazer algum curso, ler algum livro, né? É bem interessante isso para você poder se aprimorar e poder ter um valor de mercado maior, né? Além disso, lógico, né? Se você, poxa, não sou do CLT, tem uma empresa e tudo mais, busque se aperfeiçoar nesse formato, né? Como um empresário. Então, por exemplo, poxa, eu tô no mercado ali de comida, né? Um exemplo. Tenta buscar ali quem são os players mais importantes, né? Tenta entender como que é a estratégia deles, como que é o marketing deles, como que você pode se portar melhor frente aos clientes, né? Para fechar negócio e por aí vai. E o que é legal aqui no 0 a 0? De início, você começar a montar uma reserva de emergência. Então, o mais aconselhável é você pegar ali o que você analisou dos seus custos mensais, né? Os seus custos essenciais ali. Então, por exemplo, eu gasto mensalmente com aluguel, com luz, com gás, comida, por exemplo, R$ 2.000. Poxa, Igor, eu gasto R$ 2.000 por mês, né? Então, o que você vai considerar aqui? Você vai considerar sempre de 6 a 12 meses para você ter uma reserva de emergência. Então, no nosso exemplo aqui, R$ 2.000 vezes 6 seriam R$ 12.000 que você teria de reserva de emergência para você ter ali esses 6 meses para ter uma tranquilidade, se ocorrer qualquer coisa ali, poxa, fui demitido, não consegui pagar essa conta, ficou com, enfim, um atraso, bati meu carro, então você tem algo ali inesperado e essa reserva de emergência vai te suprir para isso. Agora a gente entra aqui no perfil de poupador, né? Qual que é o poupador? O poupador é aquele que só poupa. Ele não busca investir muito. Ele só põe ali na poupança, né? E só vai investindo na poupança porque é o que a gente aprendeu ali como seu investimento mais seguro. E se você quer investir em algo, né? Você coloca na poupança ali e vai colocando tudo ali. Então, o que é interessante aqui para o poupador? Ele estudar sobre investimentos, né? Entender pelo menos o básico de investimentos. E se ele não quiser fazer isso tudo sozinho, contrata um profissional. Mas o que eu aconselho? Sempre buscar ter um conhecimento, né? Tentar se aprimorar sozinho. Lógico, você pode sim, não estou falando que é uma regra, né? Mas você pode sim contratar um profissional para te ajudar. Mas é interessante você saber pelo menos o básico. Como que funciona cada investimento, né? Quais são os impostos, enfim. Sempre se questionar o profissional ali que está te ajudando, tá bom? Além disso, realizar um planejamento financeiro. Então, no final aqui do vídeo, eu vou trazer uma tabelinha aqui para vocês, né? Explicando melhor sobre o planejamento financeiro aqui que pode ser feito. Então, a gente realiza todo um planejamento financeiro ali do quanto você gasta, do quanto você ganha. E aí você consegue ter uma noção de quanto você consegue investir e até fazer corte de gastos. Isso também serve para o endividado ali, para o 0 a 0, tá? Começar a separar os investimentos para cada objetivo. O que é isso aqui, Igor? É você separar, por exemplo, eu quero separar aqui um dinheiro para poder viajar para os Estados Unidos. Você pode separar ali num tipo de investimento, né? O valor aí que você quer para ir para os Estados Unidos. Eu quero começar a fazer uma faculdade. Você pode ir já separando um valor ali para você começar a faculdade no futuro. Eu quero para minha aposentadoria. Então é isso que seria separar os investimentos para cada objetivo e não somente poupar. O perfil de investidor, ele entra praticamente no mesmo do poupador. Qual que é a diferença aqui do investidor? O investidor ele já começou a investir, ele não está só mais na poupança, né? Então, qual que é as minhas dicas aqui? É você começar a estudar sobre investimentos mais aprofundado e, se você preferir, também contratar um profissional. Entra naquele mesmo quesito,
tente entender pelo menos o básico, né? Para você fazer questionamentos, entender o que o profissional ali está te trazendo como investimento, tá bom? Também realizar um planejamento financeiro é muito importante para você entender sobre o que você está gastando, o que você está conseguindo economizar, né? E além disso, você pode planejar ali no planejamento financeiro os seus objetivos também de vida. E o que é legal aqui no investidor, né, no perfil investidor que já está começando, já está investindo, né? Você pode já começar a buscar a sua liberdade financeira. O que é isso? A liberdade financeira é você ter investimentos o suficiente para chegar lá na sua aposentadoria eles te sustentarem. Então, por exemplo, você não precisar mais trabalhar, você não depender do governo, só com o seu dinheiro ali, com os seus investimentos, eles te retornarem, né, esse valor investido para você sobreviver. Seria uma aposentadoria feita por você mesmo, com os seus investimentos. É algo muito interessante. Então, pessoal, essa é a planilha de planejamento financeiro que eu havia comentado no vídeo, né? E aqui a gente vai fazer eu só vou demonstrar um exemplo aqui com ganhos hipotéticos e gastos hipotéticos, tá bom? Vamos pegar aqui como exemplo uma pessoa que ganha aqui R$4.000 líquido, já descontado dos impostos, né? Que vem lá no Olerite. Você pode considerar o que você ganha ali líquido do Olerite, ou se você quiser olhar direto o que cai na conta bancária, não tem problema. E aí você preenche aqui. Aí o que são esses outros? Esses outros são outras rendas que você possa ter. Então, por exemplo, Igor, eu vendo doce, ou faço marido de aluguel, e aí com isso eu ganho R$600 no mês a mais. Então eu tenho ali um salário líquido de R$4.600. Aí agora a gente vai preencher contas essenciais. As contas essenciais é as que não podem faltar. Então, exemplo aqui, R$1.500 de aluguel, R$350 de condomínio, transporte. Se a empresa não pagar para você e você tiver que pagar, pode colocar aqui. Alimentação, se também você não tiver VA e VR suficientes, ou até se usar o VA e VR e ainda gastar um pouco mais, você pode colocar aqui. Mas lembre-se que esse alimentação é o que você tem de alimentação para você durante o mês, e não as saídas que você sai e faz no fim de semana, tá bom? Energia, vamos colocar aqui exemplos de R$100, água 50, internet aqui uns 120, geralmente uma internet boa, né? Um celular ali, se tiver um plano ok, você pode até reduzir também, mas um plano ali de R$80. E se você tiver diarista, você pode colocar. Se tiver outras coisas que também são essenciais, não pode te faltar, coloca aqui também, tá? Mas lembre-se, são sempre coisas essenciais que você vai precisar colocar todo mês aqui para você saber, poxa, isso daqui é o gasto essencial que eu vou ter e não vai poder faltar nunca. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa ela gasta R$2.200 e ela precisa ter isso independente do que seja. E aí a gente pode ver que, tirando isso, ela tem uma sobra mensal aqui embaixo de R$2.400, por enquanto. Então, aí a gente pode considerar aqui o estilo de vida. Exemplo aqui, a pessoa que tem um estilo de vida, ela vai ter pelo menos cuidar da saúde dela, né? Ter um lazer, ir no salão, ou barbeiro, enfim, né? Se tiver assinaturas também de streaming, pode colocar aqui. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da pessoa que vai numa academia. Aqui pode ser o salão ou barbeiro. Aí eu vou colocar aqui uns R$80, geralmente é 70, 80, cabelo e barba, um pouco mais, né? Às vezes, dependendo da região. Educação, você pode colocar aqui, por exemplo, algum curso que você está fazendo. O lazer, aí, por exemplo, vou num parque, vou no cinema, enfim, tira um pouquinho, pelo menos, para também você se divertir. Não adianta você tirar todo o seu lazer aqui, né? Aí você pode decidir, mas é importante, né? Uns R$300. A assinatura, geralmente, o pessoal tem um Netflix, tem Amazon, enfim, várias coisas. Vou colocar aqui uns R$100, mais ou menos, de assinatura. Outros, se você tiver outros tipos de estilo de vida aqui que você queira adicionar ou colocar, tá bom? Aí a gente pode ver aqui que já tem um gasto de coisas que a gente nem precisaria, que não são essenciais, de R$580. Você pode ver aqui que já sobrou 1.820. Sei que esse exemplo hipotético aqui não alcança com todo mundo, né? Mas eu estou trazendo um exemplo aqui para vocês poderem só visualizar, tá bom? Depois vocês podem montar da forma que mais se encaixar com vocês. E aqui que entra a jogada. Então, por exemplo, poxa,
quanto que eu consigo guardar para mim, para minha reserva de emergência, a minha reserva financeira, né? O que eu recomendo? Sempre, se possível, guardar pelo menos, você pode guardar mais, tá? Pelo menos 10%. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a pessoa ganha 4 mil reais. Então, aqui a gente colocaria 400 reais, né? Como ainda está sobrando bastante, né, do que a pessoa tem aqui, a gente pode colocar a liberdade financeira, que é pensando no futuro dela. Então, por exemplo, aqui, como está sobrando muita coisa, muito valor, né? Eu vou colocar para preencher meio a meio. Então, aqui vai ser mais ou menos uns 910 cada um, certo? A reserva financeira vai ser para algo de emergência, até você preencher essa reserva de emergência, tá? E a liberdade financeira é para o futuro, para você realmente ter uma liberdade financeira, ficar mais tranquila e se aposentar. Então, essa daqui seria a sua planilha de planejamento financeiro, e depois você pode até preencher os outros meses, se você quiser. Você pode, por exemplo, ir puxando aqui, né, arrastar para cá, colocar os 4 mil aqui e ir preenchendo conforme mês a mês, né? E é interessante aqui porque você tem uma ideia de, por exemplo, poxa, sei lá, nossa, eu tô com 100 reais de assinatura, mas eu não precisaria, quase não assisto no Netflix da vida. Tô dando exemplo aqui, né? Ou então, poxa, eu pago academia, mas tô indo uma vez no mês. Qual que é a necessidade de você ir pra academia? Se daí, por exemplo, você pode fazer uma corrida perto de casa, ou ir a um parque, ou participar de outros tipos de coisas, né? Não tô falando para você parar de cuidar da sua saúde, tá? Só tô falando para você analisar tudo que você gasta ali fora do essencial, e aí realmente você vai poder direcionar para os investimentos, para quitar as dívidas e, enfim, melhorar o seu estilo de vida, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, podem contar comigo, tá? Manda uma mensagem aqui embaixo. E aqui no final, deixei para vocês aqui os meus contatos. O meu contato aqui do Instagram é o Belote Financas, né? E se por um acaso alguém quiser entrar em contato por e-mail, né? Seja para fazer parceria, seja para conversar, tirar dúvidas ou afins, o contato.belote.financas@gmail.com, tá bom? Espero ver vocês em breve, espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar um joinha aí. E se quiserem também comentar aí embaixo, perguntar qualquer coisa, estou aqui à disposição, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.